Olá a todos, estamos aqui de volta para a nossa quinta aula do nosso curso de Lógica de Programação. Espero que todos estejam aproveitando ao máximo essa disciplina, porque ela vai ser muito útil, não só para disciplinas específicas do nosso curso, como também para o próprio desenvolvimento do raciocínio lógico, que é muito importante para a nossa área de computação. Tá? Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar as relações de implicação e equivalência entre expressões. Tá? O que é uma relação de implicação, o que é uma relação de equivalência, e também nós vamos estudar, nessa aula de hoje, quais são as equivalências que nós chamamos de equivalências notáveis que ocorrem entre as expressões. Tá, ok? Então, iniciando a nossa aula, vamos ao conceito de independência entre duas expressões. Né? A independência ocorre quando, em duas expressões, suas tabelas verdades não possuem todas as alternativas possíveis. Tá? Então, se eu tenho uma tabela verdade e nessa tabela verdade todas as alternativas possíveis elas ocorrem para ambas as proposições, então eu tenho uma relação de independência entre elas. Tá? Se todos os valores possíveis para P e todos os valores possíveis para Q ocorrem na tabela verdade, uma proposição ela é independente da outra. Tá, ok? Como no slide nós podemos ver que nas proposições P e Q, nessa tabela verdade que é mostrada aí, todos os valores possíveis são assumidos por P e Q. Então, nessa minha tabela verdade, eu tenho VV, VF, FV e FF. Então, todos os valores possíveis e todas as combinações entre esses valores ocorrem entre P e Q. Então, eu posso afirmar que entre P e Q existe uma relação de independência. Tá? O contrário de uma relação de independência seria uma relação de dependência. Se a gente partir do princípio que uma relação de independência é quando em uma tabela verdade ocorre todas as situações possíveis entre duas proposições, uma relação de dependência é exatamente o contrário. É quando em uma tabela verdade não ocorrem todas as situações possíveis. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma relação de dependência entre as proposições. Tá, ok? Então, a dependência ocorre quando em suas tabelas verdade não ocorrem todas as alternativas possíveis entre duas proposições. Como exemplo aqui, ó. Nessa tabela verdade aí, pessoal, eu tenho uma proposição P e eu estou verificando a dependência ou independência entre a proposição P e P condicional com Q. Então, quando eu analiso P, que é a minha primeira coluna, com P condicional com Q, que é a minha terceira coluna, pessoal, se a gente analisar essas duas colunas, apenas a primeira e a terceira, eu posso verificar que não ocorrem todas as situações possíveis. Vamos analisar? Então, a primeira situação eu tenho P com valor lógico V e Q conjunção com P, valor lógico V também. Então, eu tenho VV. Na segunda linha, eu tenho novamente VV. Na terceira linha, eu tenho FF. E na quarta linha, eu tenho FV. Então, nessa tabela verdade, pessoal, ficou faltando a situação VF. Então, como nessa tabela verdade nem todas as situações foram representadas, então, quando isso ocorre, eu falo que existe uma relação de dependência entre essas proposições. Ficou claro, pessoal, o que é dependência, o que é independência? Tá? Espero que até agora esteja tudo tranquilo na nossa aula. Tá? Continuando, vamos estabelecer a diferença entre o que é uma relação simples e o que é uma relação dupla. Tá? Uma relação simples é uma relação em que uma das alternativas nessa minha tabela verdade, ela não ocorreu. Tá?
E uma relação dupla é quando duas das alternativas possíveis, elas não ocorrem nessa minha tabela verdade. Se a gente lembrar do exemplo que a gente acabou de falar, de dependência entre P e Q condicional com P, nós temos, nesse caso, uma relação simples. Porque quando a gente analisou a tabela verdade dessas proposições, apenas uma das situações possíveis não ocorreu. Então, isso caracteriza uma relação simples. Agora, se nessa tabela verdade duas situações possíveis não tivessem ocorrido, isso caracterizaria uma situação que nós chamamos de relação dupla. Ficou claro, pessoal? Então, continuando a nossa aula, agora nós vamos entender o conceito da relação de implicação. Por exemplo, uma proposição Q implica em uma proposição Q quando não ocorre nessa ordem VF. Ou seja, pessoal, uma relação de implicação vai ocorrer quando não ocorre na tabela verdade o valor lógico de P sendo verdadeiro e o valor lógico de Q sendo falso. Isso é uma relação de implicação. Outra coisa que a gente tem que entender quando a gente fala da relação de implicação é que existe uma simbologia matemática para essa relação. Tá? Vamos dar uma olhada no slide lá para entender o que seria isso. Então aqui nós temos nesse slide uma relação de implicação. Então aqui significa que P implica em Q. Tá? Então isso significa que nessa relação de P e Q não ocorre a seguinte situação. P possui o valor lógico verdadeiro e Q possui o valor lógico falso. Isso é uma relação de implicação. Tá? Não confundam, pessoal, a simbologia de implicação com a simbologia de condicional. Então nós temos um exemplo aí de uma relação de implicação e essa relação de implicação possui tanto a simbologia de implicação quanto a de condicional. Tá? Então, são parecidas, mas são diferentes. E também, essa expressão aí estabelece uma relação de implicação entre uma proposição P e a expressão P condicional, Q condicional com P. Tá, pessoal? Então, isso aí seria uma relação de implicação. Tá? Outra relação que é importante que fique claro para a gente é o conceito de uma relação de equivalência. Tá? Então, quando que ocorre uma relação de equivalência, pessoal? Vamos analisar a seguinte situação. Uma proposição P é equivalente a uma proposição Q quando não ocorrem as seguintes situações. V, F e F e V. Então, que conclusão que a gente pode chegar, pessoal, quando a gente analisa essa seguinte situação da relação de equivalência? Então, ocorre uma relação de equivalência quando na minha tabela verdade não ocorrem as seguintes situações. V, F e F, V. Se na minha tabela verdade não ocorrem as situações VF, FV, quais outras situações podem ocorrer, pessoal? Eu só tenho mais duas outras situações possíveis, que é VV e FF. Então, vai ocorrer uma relação de equivalência na minha expressão, pessoal, apenas quando os valores lógicos delas forem iguais. Quando eu tiver valor lógico de duas expressões diferentes, então isso não retrata uma equivalência. Tá? Então, só ocorre uma relação de equivalência quando os valores lógicos das expressões ou das proposições são iguais. Ou ambas são verdadeiras, ou ambas são falsas. Tá ok, pessoal? Então, vamos analisar a seguinte tabela verdade. Tá? Eu tenho uma tabela verdade aí, que eu tenho uma relação de conjunção entre P e Q, tá? E no parêntese do lado direito, eu tenho uma relação de disjunção entre não P e não Q, e tudo isso negado ainda. E entre essas duas expressões, pessoal, eu tenho uma relação de equivalência. Tá?
eu gostaria que vocês, depois, com mais tempo, pegassem a apostila e analisassem essa tabela verdade. Quando vocês analisarem essa tabela verdade com mais tempo, vocês vão chegar à conclusão de que ocorre uma relação de equivalência, né, entre essas expressões, porque se a gente analisar P conjunção com P, eu vou ter a seguinte situação. Quando eu tenho uma relação de conjunção, a expressão só vai ser verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras, que é o que está representado aí, pessoal, na terceira coluna. Tá? E se vocês olharem o resultado dessa terceira coluna, ela vai ser idêntica ao resultado alcançado na nossa última coluna. Tá? Então, eu tenho VFFF na terceira coluna e na minha última coluna eu tenho VFFF. Então, isso, pessoal, representa uma relação de equivalência entre as expressões do lado esquerdo do símbolo de equivalência e a expressão do lado direito do símbolo de equivalência, tá, pessoal? Outra coisa que vocês têm que prestar atenção é esse símbolo de equivalência, tá? Essa simbologia de equivalência, ela é parecida com a simbologia que a gente utiliza para representar uma bicondicional, tá? Mas só que é diferente. A mesma semelhança que ocorre entre uma relação de implicação e uma condicional, ocorre também na semelhança entre uma bidicional e equivalência. Tá? São parecidos, mas são conceitos totalmente diferentes. Tá? Por favor, não confundam, tá, pessoal? Então, analisando essa tabela verdade, nós podemos chegar aqui à conclusão de que, numa relação de equivalência, duas expressões são equivalentes quando suas tabelas verdade são iguais. Tá, pessoal? Apenas nessa situação é que ocorre a relação de equivalência entre duas expressões ou proposições. Tá? Agora, nós vamos ver, pessoal, depois que nós vimos o conceito de implicação e equivalência, algumas relações que nós chamamos de equivalências notáveis, que são equivalências que ocorrem entre proposições e nós podemos provar essas relações entre essas proposições utilizando uma tabela verdade. Tá? Toda vez que a gente faz isso, e algumas são aplicadas a várias situações, como inclusive nós vamos estudar na nossa próxima aula, muitos desses conceitos nós utilizamos na álgebra de Boole. Tá? Esses conceitos são relacionados a equivalências notáveis. Quais são essas equivalências notáveis, pessoal? A primeira delas é a dupla negação. Nós ainda temos as leis idempotentes, as leis comutativas e as leis associativas. O que seria uma relação de equivalência de dupla negação? Seria o seguinte: a negação de não P é equivalente à proposição P. Novamente, pessoal, a negação de não P é equivalente à proposição P. Como que eu posso tirar a prova disso? Através da tabela verdade. Então, na minha tabela verdade, pessoal, eu tenho aqui a minha proposição P e os seus valores lógicos, V e F. Na segunda coluna, eu tenho os valores possíveis para não P. Se a minha proposição P vale V, a minha proposição não P vale F. Se a minha proposição P vale F, a minha proposição não P vale V. Pessoal, se não P vale F, a negação de não P vai valer V. Tá? E se não P vale V, a negação de não P vale F. Agora, pessoal, quando eu olho o resultado que eu obtive na minha primeira coluna, que é a minha proposição P, com o resultado que eu obtive na minha terceira coluna, que é a negação de não P, eu vou verificar que a tabela verdade dessas minhas duas proposições são iguais. Então, isso representa uma relação de equivalência. Tá, pessoal? Outra equivalência notável que nós temos são as leis idempotentes.
que diz o quê? Que quando eu tenho uma proposição P disjunção com ela mesma, ela é equivalente à proposição P, e P conjunção com ela mesma, ela é equivalente à própria proposição P. Novamente, pessoal, para isso ser verdade, eu tenho que conseguir provar isso utilizando a tabela verdade. Então, se vocês olharem nessa minha tabela verdade, os valores lógicos possíveis para P são V e F. Quando eu faço a disjunção de P e P, eu vou alcançar os valores lógicos V e F. Tá? Lembrando que uma relação de disjunção, a minha expressão só vai ser falsa quando ambas as minhas proposições forem falsas. Tá? E quando eu tenho uma relação de conjunção entre P e P, o meu valor lógico da expressão só vai ser verdadeiro quando ambas as minhas proposições forem verdadeiras. Se vocês olharem as minhas 3 colunas da minha tabela verdade, elas são idênticas. Como são idênticas, eu tenho uma relação de equivalência entre essas minhas proposições. Tá? Tanto P disjunção com P, quanto P conjunção com P. Em ambas as situações, vai resultar, ou seja, vai ser equivalente à própria proposição P. Outra equivalência notável, pessoal, são as leis comutativas, que significa o quê? Quando P disjunção com Q é equivalente a Q disjunção com P. Ou o seguinte, P conjunção com Q é equivalente a Q conjunção com P. Ou seja, quando eu tenho, pessoal, uma relação de conjunção ou de disjunção entre duas proposições, a ordem com que isso ocorre não importa. Por isso que eu posso afirmar que uma relação de disjunção entre P e Q é equivalente a uma relação de disjunção entre Q e P. Ou então, uma relação de conjunção entre P e Q é equivalente a uma relação de conjunção entre Q e P. Tá ok? E a última equivalência notável que nós vamos falar na nossa aula de hoje são as leis associativas. Tá? Então, nas leis associativas, pessoal, vamos supor que eu tenho 3 proposições, P, Q e R. E entre essas minhas proposições, elas são relacionadas utilizando o mesmo conector lógico, ou conjunção e disjunção, por exemplo. Então, não importa se eu resolvo, nesse meu exemplo aqui, pessoal, se eu resolvo primeiro P disjunção com Q, ou Q disjunção com R. Ou então, P conjunção com Q, ou Q conjunção com R. O resultado de qualquer uma dessas análises vai ser o mesmo. Por isso, pessoal, que eu posso garantir que a relação entre P, Q e R obedecem às leis associativas. Porque, independente de quais proposições forem analisadas primeiros, o resultado obtido vai ser o mesmo. Além dessas proposições, pessoais, a gente ainda possui outras equivalências notáveis, que são as leis de De Morgan, leis distributivas, leis bicondicionais e leis condicionais. Se vocês analisarem o material da apostila, essas equivalências notáveis que eu falei na aula e não expliquei, elas estão na apostila como exercício para vocês praticarem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas leis, analisar a proposição delas e elaborar a tabela verdade delas. E vão provar a equivalência que ocorre. Tá ok, pessoal? Então, dessa forma, nós terminamos a nossa 5ª aula do nosso curso de Lógica e Matemática. Lembrando que qualquer dúvida, nos procurem no fórum, tá? E bom estudo a todos. Um abraço e até a próxima aula.